okay? So let's continue the second part of this lesson, okay? Continue on your book on page 20. Page 20. In the first lesson, we learn about school supplies, the list of school supplies, and some questions that we can use when we are talking about this theme, school supplies. In the second part, we have the numbers, okay? That is a lesson that some students could say this is so boring, because it's numbers, math, I hate. So, but we have to learn, because numbers are in all the place you have or when you are. We have here numbers from 1 to 1000. Yes. Oh my God, Jessica, I couldn't learn from 1 to 1000. Yes, you can, because it's very easy. If you learn from 1 to 10, okay, you learned half all the numbers. That is no difficult. So let's pronunciation and repeat. 1, 2, 3. Stop on number 3. The pronounce of number 3 is not tree. Tree. When you close your teeth and say tree. No, tree is árvore. In português. Árvore, tree. Número, né? O 3 in English is 3. 3. Tem que enrolar mesmo. 3 is different of tree. Okay? This is 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? You learn till 10? That's right. So let's continue from 11 to 20. You have now to pay attention so much to these numbers. Repeat. 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, Jessica, this is difficult. No. Do 11 até 13, os três são escritos diferentes, bem diferentes. Então, aprendam o 11 e o 12, como eles se escrevem totalmente diferentes dos outros. Mas aí chega no 13 até o 19, que é considerada a idade adolescente das pessoas, justamente porque no final da palavra, do 13 até o 19, termina com esse final teen. Teen significa jovem, adolescente. Então, do número 13 até o 19, vocês vão lembrar de quê? É a idade em que a pessoa é adolescente. Por isso termina nessa terminação teen, que em inglês significa adolescente, jovem, teen. Então, já tem aí muito aprendido, ó. Do 13 até o 19, você mesmo sublinha, que é para você gravar e aprender essa pronúncia, que ela é importante, depois vocês vão entender por quê. Então, one more time, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parei. Agora vem 20, a segunda dezena. 20, assim como todas as outras dezenas, até o 19, também vai ter uma terminação que só eles têm. Eles vão terminar todos em TY, TY, certo? Ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80 and 90. Certo? E é daí que você vai ter que diferenciar a pronúncia entre os teens, que é esses, os adolescentes, teens, do T, que é a dezena fechada. T, a pronúncia é diferente, é quase como se fosse um D. D é em português, D, não é teen. Então, você vai saber a diferença por causa de onde você vai colocar a força na hora que você pronuncia. Quando você vai pronunciar do 13 até o 19, a força da palavra está no teen. Então, essa é a sílaba tônica, que em inglês a gente chama de stressed syllable. Já nas dezenas fechadas, 20, 30, 40, 50, a força não está no final, nesse TY, e sim está no começo da palavra. Então, eu falo 30, 40. Então, o começo é que está forte, não o final, esse TY. Então, é daí que você já vai saber a diferença da pronúncia ou quando você ouvir alguém falando. Continuando onde a gente parou, então. 20. Aí, para mim saber, Jéssica, 21, 22, 23, 24. Simples. Você vai pegar a dezena fechada, 20, por exemplo, 20. Se eu quero saber como é 21, é só eu pegar o 1 em inglês e acrescentar a minha dezena. 21, 22, 23, 24, 25 e assim até 29. Por isso que eu não coloquei todos dessa forma, porque senão eu ia passar 2 horas. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e chega ao 100, 100. 100. Também é diferente de tudo isso aqui, 100, ou seja, uma centena. 100. Se você vê em alguma frase somente a palavra 100, centena, significa que alguma coisa aí chegou a uma centena. Você vai saber se é mais de uma, se tiver 200, duas centenas, ou seja, 200. 300, 300. 400, 400. Continuando aqui, que a gente ainda não tá aí. 100, 100. Fine. 101, Jéssica. 100, e novamente eu volto lá para os números do 1 até o 10. Tá vendo como é importante aprender eles? Então, 101, 101. 102, 102. 110, 110. 150, 150. E assim vai até infinito. Aí chegou aqui, faz de conta, 199, 199. 1000. Já é uma forma diferente. Eu já não vou mais usar 100, centena. Eu tenho que usar agora milhar. Thousand, thousand. Então, 1000, 1000. 1001, 1001. E assim vai até infinito, certo? Como vocês ir até aqui, se vocês conseguirem até aqui pronunciar, escrever, você aprendeu todos os números, ok? Agora vamos só aqui em relação à pronúncia. É muito importante vocês aprenderem a diferenciar os teens do T. Então aqui eu tenho um exemplo bem presente, que ele é bem fácil de compreender e é muito usado. Vamos pegar o número 13 e pegar o número 30. Muita gente, quando vai falar, mistura tudo e acaba confundindo. Vai falar 13 e fala 30, vai falar 30 e mistura, se confunde. Então, se você aprender essa pronúncia aqui, você não vai mais se confundir, certo? E claro, se você praticar. O 13, como eu falei, eu tenho que colocar nos adolescentes lá, né? O teen, a força da minha palavra no teen. Stressed syllable, por isso que eu coloquei em maiúsculo. Então, você pronuncia 13, 13, certo? Força no teen. Então, eu sei que é 13, porque tem teen. 30, eu já não coloco força no final, eu coloco força no começo. Então, eu falo 30, 30. Observem aqui o 30, ó. Não termina com TY, então esse TY do final não tem força. Então, é 30, 30, certo?
Outra coisa importante é que vocês vão ver sempre duas pronúncias dos números, no geral. Vai ter uma americana, vai ter uma britânica, que são um pouco diferentes, mas se você aprender a falar dessa forma que eu falei, que é americana, tá? Você fala números com qualquer pessoa e todo mundo vai entender. Tanto que você sabe diferenciar as pronúncias que eu falei aqui, ok? Então, recapitulando, 13, 30, 30. Lá na aula passada, que é nessa mesma aula, aliás, eu ensinei a frase how many, que usa a expressão how many. How many books do you have? Então, como a gente está aprendendo números, é fundamental que você saiba como é que você vai colocar, por exemplo, números em uma frase. Geralmente vai ser quando alguém lhe perguntar a quantidade de alguma coisa. Então, como que eu pergunto sobre quantidade? How many? How many books do you have? Quantos livros você tem? How many books do you have? I have 5 books. I have 5 books. Eu tenho, I have 5 books. Ok? Então, é isso. As atividades que vocês terão que fazer nessa aula eu vou colocar todas aqui, tá? No grupo, juntamente com o áudio dos numbers. Tem a pronúncia de todos eles, tá? Mas assistam atentamente as dicas que eu dei, que vai ajudar bastante, que na pronúncia lá não vai ter. Você vai ter que assistir o vídeo até o fim, ok? As atividades também que eu vou colocar extra e vão estar lá, que é para vocês escreverem os numbers, tá? Eu sei que é um pouco cansativo, mas se vocês não aprenderem a escrever, vocês não vão, consequentemente, vocês não vão aprender a pronunciar. É importante aprender a escrever eles, tá? Depois que você aprender a escrever, com certeza você vai pronunciar de uma forma mais fácil, ok? See you next class. Bye!